Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Nova cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje o programa tem o prazer de receber Márcio Mateus, presidente do CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, com atuação a nível nacional, e o engenheiro Carlos Rossim, especialista em sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para as cidades do Brasil, que é a questão da legislação sobre os resíduos sólidos. Márcio, começo com você. Do que se trata a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e o que existia antes dela? Olha, Renato, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio colocar o Brasil praticamente em pé de igualdade com os demais países na questão do tratamento, do que fazer, né, com o resíduo no país, os resíduos decorrentes do consumo, da produção, de forma sistêmica. Ela veio dar um norte comum para todos os municípios. Esse serviço ele sempre foi de titularidade, ele é de titularidade dos municípios. E cada município fazia, praticamente, dava um encaminhamento de acordo com as suas, né, com a sua realidade, com as suas peculiaridades. Você tem, antes disso, você tinha apenas algumas normativas, né, de ordem de saúde pública, que começa desde 1954, determinando como, né, como tratar esses resíduos, cobrir os resíduos, né, para evitar vazadouros a céu aberto. Depois você teve algumas legislações de ordem ambiental que começam mais na década de 70, começam a cuidar disso, a disciplinar o que fazer com os resíduos para minimizar os impactos ambientais. Antes da década de 70, quando surge nos Estados Unidos a EPA, né, ou seja, um órgão de controle, e começa realmente a estudar a questão da poluição no mundo, a poluição decorrente das atividades econômicas, das atividades de produção e consumo, e começa a gerar normativas. Isso foi evoluindo até chegar nessa política. Tanto é que a política ficou muitos anos, né, em processo de gestação no Congresso Nacional. Né, ela ficou muitos anos parada, até que ela foi aprovada em 2010. Tá? Então foi uma evolução natural e ela foi o coroamento de todo esse esforço para disciplinar o encaminhamento de resíduos no país, de forma sistêmica. Ela deu metas, parâmetros, premissas nacionalmente do que fazer com o resíduo, desde a coleta, toda a cadeia de resíduos, como coletar, né, como destinar, como tratar, e visando primeiramente reduzir a geração de resíduos, que é alta,
Ela é muito alta no país. Depois de buscar aproveitar esses resíduos, dar um aproveitamento, reciclar ou dar um aproveitamento econômico para esses resíduos. E só depois tratá-los, né, para isso, né, dar um tratamento para isso, e só depois aquilo que não pudesse ser aproveitado, você tem uma destinação final adequada, né, ou para um aterro sanitário, ou para uma outra solução. Essa é, basicamente, ela deu as premissas, criou metas, principalmente para erradicar uma das maiores fontes de poluição do planeta, que é o lixão a céu aberto. Né, que é o vazador a céu aberto, que é hoje o grande problema, né, é a maior fonte de poluição do planeta. Então, a política ela vem justamente para isso, e colocar o Brasil em linha, né, com os compromissos internacionais também que o Brasil assumiu, né, com relação às mudanças do clima, a mitigação do efeito estufa. Então, o Brasil assumiu compromissos internacionais, né, com relação à questão do clima, à questão do meio ambiente. E essa política ela acaba sendo uma política pública que ela disciplina tudo isso, tá? E aí o esforço nosso também pelo Celur, que até que é a chamada aqui, né, de criar o SLU, de criar uma ferramenta de aferição de como anda essa política no país, para que as pessoas possam, as prefeituras possam se referenciar, se situar em relação aos demais municípios, para que o Estado também possa entender, né, como está, que estágio está de cumprimento, de desenvolvimento da política, de incremento da política no país, para que as empresas também observem aonde há espaços para atuação também, né, para investimentos, para atuação, mercado, negócios, e para a sociedade também entender o estágio em que se encontra a questão de resíduos, porque ela não conhece muito a cadeia, toda a sistemática de resíduos, depois que o resíduo é coletado da porta de casa. Então, acho que a política é uma política moderna, é uma legislação moderna, coloca o Brasil em linha. Agora, ela precisa ser executada, né? Ela precisa ser implementada efetivamente e para gerar os resultados. Tá? E uma das grandes falhas dela, que ela patina, eu posso te falar isso claramente, dar um panorama, é justamente a questão da sustentabilidade financeira dos serviços. É justamente aí, é o grande gargalo da política nacional de resíduos sólidos no país. Mas, senhor, quando você vem aqui, eu sempre aproveito para usar dos seus conhecimentos. Eu peguei um trechinho aqui da lei. O que significa? A lei distribui a responsabilidade do problema entre os diferentes setores envolvidos. Isso é chamada responsabilidade compartilhada. Tá? Quando você... Que é assim... Alguém vai no meio ambiente e vai buscar matéria-prima para transformar. Normalmente é a indústria de transformação. Vai criar um produto. Depois alguém vai pegar esse produto e vai distribuir. É o comércio, é o varejo. E alguém vai consumir esse produto. Então, quando nasce um produto, já nasce um resíduo, né? Ou seja, o produto ele já implica na geração de um resíduo. Por isso que o importante é você disciplinar, para diminuir o produto, já começar disciplinando o produto, né? E por aí você já começa a diminuir a questão do resíduo. Então, política industrial é uma coisa importante na questão do resíduo, tá? Já começa por aí. E aí você tem o que a lei colocou, né? Responsabilidade compartilhada. Bom, se você vai lá, você produz resíduo, todo mundo... A cadeia. Ah, mas aí tem a responsabilidade também. Bom, então ele deve resolver. Para isso, para a indústria e para o comércio, a lei previu a logística reversa. Ok? Depois, ela coloca para o consumidor, também previu o quê? Que aquilo que ele gera em tese, ele tem que ser responsável pela poluição que ele gera por ter consumido, o resíduo daquilo que ele consumiu. Mas ela também impõe responsabilidades em razão da ordem pública, ou seja, da salubridade pública, da saúde pública, ela impõe obrigações também para o município. Por que esse serviço de pegar esse resíduo das residências, ele é uma obrigação, ele é um serviço essencial, por causa do perigo à saúde pública, né? E também os prejuízos ao meio ambiente. Então são duas vertentes que levam que esse serviço seja de responsabilidade pública, naquilo que tange ao consumidor final.
Os outros, em tese, devem ser responsáveis por seus resíduos, e é assim que a legislação trata. E também nós temos hoje esse instrumento da cadeia da chamada logística reversa. Então, aquilo que a empresa produziu, gerou resíduos, ela tem que ter um formato reverso para esse resíduo voltar para a cadeia produtiva na forma de insumos. Essa é uma obrigação que nós temos aqui. E isso é importante, Renato, porque você vê outros países do mundo que não têm isso, estão dependentes de exportar para a China e tal, e não tem esse mecanismo. Né? O Brasil tem um mecanismo para isso aí. É importante esse mecanismo da logística reversa. Ele precisa ser implementado. Hoje ele vem sendo implementado, né? Há um forte esforço, né, dos acordos nessa área, os acordos setoriais nessa área, embalagens, lâmpadas, né? Há uma série de pneus, há muitos acordos e a indústria vem evoluindo com isso. E o Ministério Público do Meio Ambiente tem sido muito atuante nesse sentido, para que esses resíduos, efetivamente, se ele chegou até a ponto que ele volte para a cadeia produtiva, em primeiro lugar, né, para uma questão de saúde, e a outra questão de diminuir a pressão da produção sobre os recursos naturais, a chamada sustentabilidade. Agora, no consumidor final, é aquele que está, ou seja, que nós, nos nossos lares, nós somos consumidores finais. Compramos, levamos, vai para a nossa casa. Quem faz a logística reversa é a coleta pública, é a prefeitura. Por quê? Por razões de ordem pública, para você ter um ambiente urbano salubre. Então essa é a questão sanitária. A salubridade é a questão de saúde pública. E a outra questão é que na hora que esse resíduo vai embora, ele vai voltar para o meio ambiente. E aí você precisa ter uma disciplina ambiental para cuidar dessa volta do resíduo, de alguma forma, para o ambiente. Porque isso é um círculo fechado. Você tirou a matéria-prima, a matéria inicial do meio ambiente, para a produção, para a transformação. Ao final ele volta para esse mesmo ambiente. Algum lugar do ambiente ele vai. Ou ele vai para a terra, ele vai para a água, ou ele vai para o ar. Por isso que é importante a destinação final ambientalmente adequada. Eu acho que eu procurei fazer a cadeia toda, Renato, para o telespectador em casa entender essa dinâmica, né? Que ela está muito distante da realidade das pessoas. Ok. Rosim, desses três níveis envolvidos, o governamental, o privado e a população, digamos, quem que você acha que mais avançou nesses anos aí de discussão da problemática dos resíduos sólidos? Se diz no sentido da produção, no sentido do tratamento, no sentido... Quem mais avançou em termos de uma efetivação de uma situação ideal? Olha, eu acho que cada uma desses campos, acho que avançou em linhas diferentes, né? Contribuições diferentes para o avanço, né? No caso da parte de tratamento, sem dúvida, o setor privado, isso a nível mundial, ele tem sido protagonista há muito tempo na parte de tratamento do resíduo e tudo mais. Até porque ele é uma atividade que demanda uma operação bastante sofisticada, bastante complexa. E muitas vezes o setor público talvez não é uma afinidade para esse tipo de atividade. No entanto, quando a gente olha na parte pública, você também tem avanço, obviamente, com as discussões de legislações e tudo mais. Então, você também tem avanços, acho que você acaba tendo em todas as esferas, mas eu acho que é uma combinação de todos esses agentes para realmente se avançar de uma forma mais efetiva. Agora, Rosim, o Márcio acabou de falar da questão da política reversa. Uhum. Ela está implantada já, a logística reversa, ela está implantada já como devia? Olha, para alguns materiais, para alguns tipos de resíduos, sim. Né? Então você vai ter, por exemplo, pneus. Tem algumas atividades que já estão bem avançadas. A questão das lâmpadas de mercúrio também já bastante bem estruturada. Mas você tem das discussões, a questão, por exemplo, das embalagens. Você ainda tem temas que, obviamente, são mais difusos, são mais complexos, que a logística é mais complexa, de fato, com valor agregado mais baixo desses materiais e que vai ser, obviamente, mais difícil, porque é quem vai pegar essa conta, né? Então, você tem esse desafio, sim, justamente pelo valor desses materiais, para você pagar a volta dele. Existe algum lugar que já está implantado plenamente a logística reversa? Se diz países, né? Você tem, olha, o problema vamos dizer, aí eu vou ampliar mais para reciclagem de uma forma mais ampla, não só
a logística reversa, como é visto aqui no Brasil em alguns casos, para resíduos particulares, né? Alguns tipos de resíduos. O que acontece no mundo é que alguns países estabeleceram grandes avanços na parte de reciclagem. Você pode ver os países nórdicos na Europa, você vê a Austrália com grandes percentuais. Mas tudo isso estava tudo estruturado com base num comprador desse material, que é a China. Acho que a gente chegou até a conversar num outro episódio sobre essa questão. O fato é que esse ano a China já não tem interesse em comprar esse material, que aí é uma outra conversa, ou porque ela não tem mais interesse, mas o fato é que não tem mais um comprador. Então, mesmo esses modelos que em algum momento, há 2, 3 anos atrás, eram referência, hoje em dia a gente já questiona. A questão é que realmente o valor das externalidades ainda não foram incorporadas corretamente na precificação da gestão de resíduos sólidos. Porque se tivesse sido, a gente teria um ciclo fechado para tudo. Mas você sabe, Rossin, que essa informação que você já deu no programa anterior, ela é muito interessante, porque a gente não conhece realmente o que está por trás das histórias. A gente só ouve falar muitos posts no Facebook, por exemplo, falando da rigidez com qual a Europa está tratando agora a questão do plástico. Sim. Quer dizer, tem uma razão por trás, não é isso? Tem. Então, aí voltando, a gente tem aí, a Europa, ela vendia, por exemplo, 40% do plástico produzido na Europa, gerado de reciclável plástico, era vendido para a China. Né? Pagava por volta de $100 a tonelada. O que acontece é que a China, porque ela tinha interesse em comprar esse material, entre outras coisas, ela tinha uma mão de obra barata para fazer a atividade de reciclável e, ao mesmo tempo, ela tinha uma demanda muito grande desse material para a indústria dela. Até porque tudo que a gente compra aqui é made in China, né? Então, a indústria do mundo está lá, né? Então, é naturalmente que essa logística reversa que o Sr. Matheus está comentando aqui, globalmente falando, é a China que recebe. Boa parte, até então, era a Ásia, né? E aí, a China. Então, o que acontece é que, a Europa tinha essa dependência, e aí, eventualmente, a China cresceu, a classe média, de modo que ela começou a produzir também resíduos, ou seja, ela começou a ter demanda, ofertar, né, o material para a demanda interna dela mesma, ou seja, perdendo o interesse e ela a um preço melhor também. Então, por esses outros motivos, ela chegou a falar, não interessa mais esse sistema para mim, e isso colapsou esses sistemas no mundo inteiro. Aí você pega a Europa. O que acontece? Numa pressão dessa, que ela tem 40% daquele material que ela não tem para onde ir, porque às vezes não é nem uma questão econômica, fisicamente ela não tem o que fazer com aquilo, né? Porque mesmo os incineradores, outros processos, de repente não conseguem atender a absorver esse material. Então, obviamente, você tem uma única saída, é banir, né? E aí, provavelmente, onde você vai iniciar são materiais, por exemplo, você pode ver que eles estão pegando o quê? Canudo, são materiais descartáveis, porque ele não tem um impacto muito grande no dia a dia das pessoas. É fácil você voltar um passo atrás do que era antes, né? Você não usar o canudo, você usar um copo de vidro e ter que lavar, é um comportamento que não é pesado a mudança. Se fosse, por exemplo, a gente deixar de fabricar cadeiras ou fabricar, sei lá, outros tipos de materiais, aí eu tenho certeza que teria tido um problema até político entre Europa, China, enfim, ia ser uma outra discussão em outro nível. Ok. Nova Cidade de hoje recebe Márcio Matheus, presidente do Celur, e Carlos Rossin, engenheiro em sustentabilidade. Márcio, voltando um pouco atrás à questão da política dos resíduos sólidos. Para que exista a efetivação, é preciso que exista um plano nacional de resíduos sólidos. Isso. Por que ele não existiu até hoje? Onde que esbarra aí a questão da evolução desse tema? Olha, nós não conseguimos. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de planejar, né? Começa por aí. O Brasil é um país de dimensões continentais. Quando você tem que fazer um planejamento nacional, né? Você tem um país extremamente, né, desuniforme. É difícil você uniformizar, né, um planejamento para um país com tantas realidades diferentes como o Brasil. A questão também a questão técnica, muitas vezes, né? As opções do que se fazer, do como se planejar, já se tentou várias vezes. Você ainda não conseguiu, nós estamos até hoje, né, ainda há uma equipe hoje
fazendo esse plano, mas ainda não conseguiu entregar esse plano para o país, esse Plano Nacional de Resíduos. Avançou já, agora tem um trabalho que está bem mais avançado, mas ela não conseguiu justamente porque isso aí, porque ainda não se conseguiu, não está bem definida ainda a questão da política, né, da política, no caso da logística reversa. Ainda há algumas questões em termos de qual seria a melhor forma, vai manter a titularidade do município, as questões de como fazer os arranjos regionais para ter escala, né? Por que você tem uma realidade no país? Por que eu estou dizendo que há dificuldade de planejar? O Brasil é um país de dimensões continentais. Pequenos municípios com grandes extensões territoriais, com baixa densidade demográfica. Então a questão principal para você planejar é a questão logística. Então, mas isso a gente avança para a próxima pergunta que eu ia te fazer. A viabilidade de um aterro sanitário, tem que ter um número X de pessoas para que seja viável. Como que resolve isso? Então, para você ter a solução de destinação final, você precisa ter escala. Por quê? Porque é um serviço, obviamente, que não é barato. Toda a lógica que existia no Brasil, é o que a gente está dizendo aí de lixões e tal, é a lógica do afastamento. Ou seja, você pega o lixo e afasta do centro urbano ou do centro onde as pessoas vivem, a pessoa mora. Isso é a história do mundo, sempre foi assim, né? Você tem um povoado, você leva o resíduo para longe do povoado, você afasta daquela. Para quê? Para não ter doenças, para não ter vetores de doença que possam, né? Para que não haja o desconforto do odor, do mau cheiro. Essa é a questão primeira de ordem sanitária que nós falamos. Ou então cobre, joga a terra em cima. É isso que se fazia, né? Esse é um formato básico, um formato medieval que nós temos aqui. Quando você fala o aterro vem justamente o quê? Para erradicar os lixões. Ele vem uma solução para erradicar esses lixões. É uma solução ambientalmente adequada. Por quê? Porque um lixão, você deposita diretamente os resíduos sobre o solo. Ao depositar diretamente, sem cobertura de argila, de solo, né, sobre esse material, você tem a decomposição, gera chorume, que contamina o solo e pode contaminar os lençóis freáticos, os corpos hídricos em geral. Você gera gases que vão contaminar o meio ambiente. Você vai atrair animais que vão funcionar como vetores de doenças. Ok? Então, normalmente, né, a questão desses lixões é uma questão de saúde por conta disso. E ela tem duas componentes, saúde e a parte ambiental. O aterro sanitário, ele vem para solucionar esse problema. Ou seja, você confina o resíduo de forma ordenada, organizada, com mecanismos de proteção, no caso aí as mantas de PAD, polímero de alta densidade, para que esse chorume gerado não vá penetrar no solo e contaminar corpos hídricos. Depois ele é captado por uma rede de captação, encanamento, que vai fazer a captação desse chorume, vai levar para uma lagoa, vai tratar esse chorume. Em alguns lugares a água vira água normalmente, né? Tem vários tratamentos de como tratar esse efluente, esse percolado. Depois você pega esse material, né, ainda ele vai funcionar o aterro, você vai ter a captação dos gases gerados da decomposição dos resíduos orgânicos também, que gera gás, ele gera líquido e gás. Então o gás é captado também, ou ele é queimado, para evitar o efeito estufa, ou ele é aproveitado na forma de energia, né, limpa, para geração de energia elétrica, chamadas usinas de biogás, tá, ou então como gás renovável para a cocção de alimentos. Então você faz o aproveitamento, né? Por quê? Porque o aterro ele é um grande biodigestor. É um biodigestor enorme, né, que ele vai digerir esse material. É um organismo vivo, a gente pode dizer assim. Ele está em processo de decomposição e esse processo é um processo controlado. Controlado do ponto de vista ambiental, é um processo de grandes quantidades e que se estende ao longo do tempo. Tá? Hoje você tem médias aqui, nós temos aterros em São Paulo aqui que recebem por média 6.000, 8.000 toneladas dia. Onde você vai colocar isso? Quem vai tratar isso se não for um equipamento dessa dimensão, com essa capacidade, com esse formato, pela quantidade de resíduo gerado? Então, quando a gente fala nessa solução de aterro, ele vem para isso, ele vem para solucionar e
dar uma solução para o problema dos lixões. Só que esse processo, como você está vendo, é um processo que tem investimento, é um processo caro, a operação é cara, e antes, os municípios não estavam, eles não eram obrigados, eles simplesmente utilizavam a política de afastamento. Por isso que a política previu uma fonte de sustentabilidade. Além de você buscar o resíduo na porta das pessoas, você vai ter que dar o quê? Ou vai tratar, vai reciclar, ou vai dar uma destinação final ambientalmente adequada. Como os municípios não precisavam, não tinham essa obrigação anterior, essa equação financeira não foi atendida. Ela precisa ser custeada, que é o que fala hoje, pelo poluidor pagador. Aquele que gera o resíduo, ele tem que custear esse processo. Por quê? Porque não é justo, socialmente, que todo mundo pague por aqueles que geram. Né? Esse é o princípio no mundo. Isso, inclusive, o sistema PAYT americano, ele fala isso, né? Você paga pelo que você gera. Se você gerou mais resíduos, você tem opção, né, de diminuir a geração de resíduos. Você tem a opção de optar por produtos, comprar granel ou comprar produtos que gerem menos resíduos. Essa é uma opção também no consumidor, ele pode contribuir. E isso educa ele também, educa esse poluidor, esse gerador, a procurar produtos que gerem menos, que poluam menos. E também você vai atuando. Por isso que a responsabilidade, lembra, voltando à responsabilidade compartilhada. Então você tem que atuar em cima de todos os atores, que todo mundo tem sua parcela. Na relação produção-consumo, todos são responsáveis, até o Estado e até as operadoras no final. As operadoras fazem o quê? Elas saneiam todas as externalidades negativas desse processo. As operadoras não geram resíduos. Elas vão o quê? Pegar o resíduo e vão mitigar ao máximo com o conhecimento de engenharia, com o conhecimento sanitário, né, por meio dessas soluções ambientalmente adequadas, vão mitigar os efeitos nocivos desses resíduos no ambiente. É isso que nós fazemos. Por isso que é uma atividade de saneamento. Nós estamos saneando o quê? Nós estamos saneando essas externalidades negativas decorrentes da produção e consumo. Agora, Marcelo, nosso tempo já está se esgotando aqui. Eu queria te deixar uma última questão. Como que a gente caminha para realmente deixar essa situação perto de uma situação minimamente favorável em relação à transformação dos lixões em aterro? Que a gente sempre fala que a proibição desde 51 que você nos ensinou aqui, quer dizer, 50 anos já se passaram. Como que a gente faz para apressar esse processo? Renato, é simples, Renato, é simples. É que nós temos que enfrentar os problemas como eles são. A política já previu. O princípio do poluidor pagador é um princípio constitucional. Ele é um princípio internacional, nós não estamos inventando nada, ninguém está inventando nada, o Brasil não inventou nada, o Brasil está seguindo o que o mundo pratica, simplesmente. Só que nós temos aqui o seguinte, nós temos no Brasil a chamada autonomia dos entes federativos. A União tem sua autonomia, o Estado tem sua autonomia e o município também. Então, nessa questão, né, havia o entendimento que o município ele tem o poder de instituir ou não esse mecanismo de cobrança para sustentar o serviço, porque na realidade isso está saindo dos cofres públicos. E esse recurso que é destinado para isso, que deveria ser custeado pelo poluidor pagador, está concorrendo com a saúde, com a educação, com a folha de pagamento, né, do município, e de uma certa forma igualando todo mundo, aqueles que mais geram com os que menos geram, sem fazer a distinção. Por isso que o serviço ele é divisível, ele vai ser cobrado de acordo com aquilo que cada um gera, daquilo que cada um produz. E isso inibe também a produção. Se você não tiver um modelo de arrecadação, né, e que entenda que esse é o imperativo constitucional do princípio poluidor-pagador, e que o município, então, não é uma faculdade dele simplesmente instituir ou não essa cobrança, mas é uma obrigação dele em relação a esse princípio constitucional, ou seja, é um imperativo constitucional que ele tem que cumprir, e isso já começa, o Ministério Público, a Justiça já começa a entender isso, e já começam a entender que isso não é meramente uma discricionariedade, é uma obrigação do município fazer, em prol quê? Em prol da saúde pública e em prol do meio ambiente saudável para todos. E aqueles que mais impactam o ambiente,
com o seu estilo de consumo, com o seu estilo de vida, com o seu estilo de produção, ele tem que pagar na justa medida daquilo que ele polui. Esse é um princípio mundial e que precisa ser viabilizado, precisa ser enfrentado, precisa ser discutido, precisa ter seriedade nessa questão. Não podemos mais levar isso de forma, né, de forma política. Isso não é um tributo, Renato, isso que eu falo, isso é uma utility. Se você gasta, você tem um serviço em casa, quando você consome energia, quando você consome água, você paga da mesma forma esse serviço. Isso não é um tributo, é uma utility. É assim que ele é tratado no mundo. Isso que precisa ser entendido para que a gente possa avançar. Sem esse dinheiro você não vai ter solução. O município vai ser o quê? Ele vai ser obrigado a se utilizar de uma solução clandestina, porque ele não tem recursos para prover essa solução. É simplesmente isso. E esse é o grande problema. É por isso que nós não avançamos, nós estamos patinando. Tá? Por isso que agora, nessa medida provisória que está em andamento no Congresso, que é a medida 844, que está em vias de ser votada, vamos ver se o prazo dela caduca a semana que vem. Lá está previsto o seguinte: os municípios que quiserem ter seus prazos para erradicação de lixões, tá, ampliados. Tá, prorrogados, eles vão ter que se comprometer a criar um modelo de sustentabilidade financeira, de arrecadação para isso. Porque senão você vai prorrogar o prazo e o problema vai continuar prorrogado, porque você não tem nenhuma solução estruturante para resolver o problema. Você simplesmente vai empurrar o prazo. Foi o que aconteceu até agora. Por isso que a política patina, né? E é isso que a gente está entendendo. Então, olha, você precisa, na política, universalizar o serviço, ou seja, atender todo mundo. O Brasil ainda tem 17 milhões de pessoas sem coleta de resíduos. Você tem que aumentar os níveis de reciclagem do país. E para isso, você também precisa ter o quê? Uma estrutura você precisa incentivar a indústria de reciclagem. Você precisa incentivar a demanda, que a oferta tem. Organizar a demanda. E aí a logística reversa ajuda e uma série de outras políticas. A outra questão que você tem que fazer, você precisa ter sustentabilidade financeira para esse sistema, até para você poder dar a destinação final ambientalmente adequada nos resíduos. Reciclar, trabalhar, vamos lá, reduzir na origem, é isso que precisa. O mecanismo, a cobrança também ensina o cidadão. Ela serve da mesma forma que você, aumentou o consumo na sua casa, você vai pagar mais. Então, peraí, eu vou diminuir. E você vai diminuindo, vai fazer outras opções, vai procurar gerar menos. Isso é importante também no processo. Por isso que a cadeia, o resíduo, ele permeia todo um processo. Por isso que você tem que ter uma responsabilidade compartilhada. O grande problema é que quando você tem responsabilidade compartilhada, muita gente o que aproveita para diluir a sua responsabilidade, né, ou empurrar a sua responsabilidade para outro. E isso agora, por isso que você precisa focar efetivamente, identificar cada um a responsabilidade no sistema. Posso afiançar para você, Renato, boa parte da logística reversa que deveria estar sendo feita pelas empresas, pela produção, pela indústria, pelo comércio e tal, está sendo feita pelo serviço público, está sendo feita pelas operadoras, e quem está pagando por isso não é a indústria, é o cidadão, é o próprio cidadão, quando ele paga isso na forma de imposto. Todos nós estamos pagando. Essa é a lógica que a gente precisa ficar claro. Isso precisa ser bem delimitado. Olha, a indústria tem a sua responsabilidade, o comércio tem a sua responsabilidade, a prefeitura, o consumidor tem a sua responsabilidade, a prefeitura tem a sua responsabilidade e as operadoras têm a sua responsabilidade. Se todos estiverem atuando corretamente, nós vamos estar com isso aí equacionado. Só que para isso é o seguinte, precisa ter sustentabilidade financeira e isso só exigindo o que a lei fala, o poluidor pagador. Paga a indústria por aquilo que ela polui, paga o comércio por aquilo que ele polui e paga o consumidor por aquilo que ele polui. É isso. E o município atua sobre isso, lidera esse processo em razão da preocupação com a ordem pública, no caso com a salubridade pública, e com a proteção do meio ambiente, para parar a geração de passivos ambientais. Esse é o processo. E ele se utiliza o quê? Da capacidade do setor privado de operação para dar solução para esse problema. Tá legal. Bom, Márcio, obrigado pela presença. Márcio Matheus, presidente do Celur, Carlos Rossim, engenheiro em sustentabilidade. O programa Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá.
restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.